Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. E hoje nós vamos iniciar o nosso 6º episódio, que é o nosso último, o último episódio dessa nossa série de estudos intitulada O Plano Perfeito. E vamos falar hoje do terceiro R, Lembram? O primeiro R foi a redenção, o segundo R, a reconciliação. E hoje nós vamos falar sobre reino. Por que reino no plano perfeito? Porque a etapa final do plano perfeito é justamente o estabelecimento do reino de Deus na terra com a segunda vinda de Jesus. Desta vez para consumar a sua vitória, sobre as hostes malignas, e instituir o juízo final e, por fim, assumir para sempre o domínio absoluto sobre toda a criação. Mas o que será do ser humano, quando isso acontecer? Essa é a questão que nós vamos falar aqui. Sabemos que Jesus, quando veio na primeira vez, ele despiu-se da sua glória, assumiu a forma humana, viveu de forma muito simples aqui na terra, desde o seu nascimento até a sua morte. Cumpriu cabalmente sua missão, de Salvador, de Redentor, levando sobre si a culpa de toda a humanidade. Ressuscitou 3 dias após sua morte, tendo a chave da morte em suas mãos. Estabeleceu sua igreja na terra, a fim de proclamar as boas novas de salvação aos seres humanos. E isso vem acontecendo há dezenas de séculos e durará até o tempo determinado pelo Pai para a segunda vinda de Jesus, quando a missão será realmente terminada. A partir desse dia, o qual ninguém sabe, qual será, que dia será esse, somente o Pai. Então, o que vai acontecer? Vai finalizar a oportunidade, a janela grande, que ele tem dado aí de oportunidade de reconciliação do ser humano com seu Criador. E, infelizmente, aqueles que não se reconciliaram até então não terão outro destino senão a morte eterna, ou seja, separação completa de Deus. A segunda vinda de Jesus é promessa que será cumprida, assim como foi cumprida a promessa da primeira vinda. Sim, mas e quanto aos que se reconciliaram com Deus nesse tempo, em todas as gerações que se passaram nele? Todas essas, não sei quantas, todas essas pessoas, mas muitas e muitas pessoas irão reinar com Jesus para sempre. Essa é outra promessa divina, dentre todas que já foram e as que serão cumpridas. Essa é a nossa viva esperança. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participando da glória de Deus nos céus e na terra. Esse é o objetivo principal do plano perfeito. Gozo, alegria, união, comunhão, paz para sempre, amor eterno. Então, vamos comprovar tudo isso na palavra, que é viva e eficaz, a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Vamos ver aqui o texto que está no livro de Daniel, que foi a visão que o rei Nabucodonosor, da antiga Babilônia, ele teve, e aí Daniel, o profeta Daniel, interpretou esse sonho para o rei. Então, nós vamos ver aqui, capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 31, diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando,
uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Aí vem a interpretação. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, isso está em Daniel 2, de 31 a 45. E tudo isso aqui, que é a visão que o rei Nabucodonosor teve, o cumprimento está registrado na história mesmo da civilização. E foram os reinos que vieram, né? Depois da Babilônia, né? Veio os Medo-Persas, depois veio a Grécia, que acabou se dividindo, depois veio o Império Romano, né? E depois vieram as invasões bárbaras e agora vivemos nações, muitas nações, né? Algumas mais poderosas do que outras. Mas, no fim, né, vem o reino que representado por aquela pedra que rolou, né, da montanha e esmigalhou todos, né, toda a estátua e encheu a terra. Essa pedra fala de quem? Do Rei dos Reis, do Rei Jesus, né? Esse rei que vai reinar para sempre, que é o Senhor Jesus. E isso é fato, né? A história conta o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Assim como a sua ascensão aos céus, e de lá ele já reina, na verdade. Porém, né, a autoridade já está toda com ele, mas ele ainda permite a existência de nações dominadas por pessoas, seres humanos comuns, que são poderosos aqui na Terra. Entretanto, no dia determinado pelo Pai, Jesus virá para assumir de vez o domínio. E será o cumprimento final, né, desse sonho que teve Nabucodonosor, o rei da Babilônia antiga, né? E esse reino que veio para reinar para sempre.
E Jesus, quando esteve aqui na Terra, né, ele iniciou seu ministério para a reconciliação do ser humano com Deus, ele pregou sobre o reino, né, usando inclusive diversas parábolas, né, as quais você pode conferir nos evangelhos escritos por Mateus, por Marcos e Lucas. Nessas parábolas, Jesus comparou o reino de Deus a coisas comuns aqui da vida diária da sua época, a fim de que compreendessem, né, as pessoas também pudessem compreender que o reino de Deus não é como os reinos humanos do mundo que conhecemos, mas é um reino perfeito, em que não haverá pecado, pois será composto por aqueles que foram libertos do pecado, se reconciliando com Deus. E, infelizmente, os que não se reconciliaram, né, até lá, eles não entrarão no reino de Deus. Mas a herança desses será o quê? Passar a eternidade no lugar que é destinado a Satanás e seus anjos, né? Isso está registrado em Mateus capítulo 25. As próprias palavras de Jesus que ele disse em forma de parábolas, que diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aí vem uma outra parábola, né, que Jesus conta. E também será, né, o reino do céu será também como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei?
Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus continua dizendo, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então isso está em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 46, registradas as palavras de Jesus. E o que isso representa, né? Na realidade, aqueles que verdadeiramente se reconciliaram com Deus por intermédio de Jesus, passam a pertencer à igreja, a verdadeira igreja de Jesus, que só ele conhece mesmo, porque nas expressões de igreja que existem na Terra, o prédio, né, físico, a instituição, nós não sabemos. Ali pode ser que tenha pessoas que verdadeiramente se reconciliaram com Deus, mas pode haver aqueles que não reconciliaram verdadeiramente, né, não entregaram totalmente a sua vida. E aí eles não vão, né, praticar as boas obras, que é exatamente isso que a gente leu aqui, que eu li aqui nas parábolas que Jesus contou, né? Primeiramente, estarem preparados com suas lâmpadas, com óleo nas suas lâmpadas. O que representa aquele óleo? É o Espírito Santo de Deus. Né? As pessoas que se reconciliam com Deus, elas precisam estar cheias do Espírito para poder realmente realizar as obras que Jesus preparou, que Deus preparou de antemão para que essas pessoas, nós, né, que reconciliamos verdadeiramente com Deus, realizássemos aqui na Terra, realizemos aqui na Terra, né? Estarmos cheios do Espírito, praticarmos as boas obras, mas por amor, né? Não por militância, né? Não por militar, não por alguma ideologia política, seja o que for, não. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, né? O reino de Deus, a gente faz as boas obras por amor, não é nem por religião, não.
Não é sobre religião, é sobre amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. É isso, né? Porque as obras que são praticadas por ideologia, elas fazem acepção de pessoas. E não é para fazer, né? Não é para fazer. Nós temos que amar a todos, até os nossos inimigos. É isso que Jesus mandou, né? Bem, mas vamos ver agora o destino daqueles que se reconciliaram com Deus e realmente obedeceram aos mandamentos que Jesus ensinou. Então, no livro do Apocalipse, né, o livro do Apocalipse é aquele que narra a revelação de Jesus Cristo, né, que Jesus entregou ao evangelista João por meio de visões. Quando João estava exilado lá na ilha de Patmos, por volta do ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, né? E ele estava lá justamente devido à perseguição, uma perseguição ferrenha da igreja, né? A igreja, por parte das autoridades daquela época. O livro do Apocalipse, portanto, ele tem uma linguagem bastante peculiar, né? Porque ele foi escrito para que João enviasse às igrejas da Ásia, naquele tempo, né, de grande perseguição. E no capítulo 25, né, está escrita uma das visões de João. Então, é tudo muito simbólico, né? Mas que nós, pela ajuda, né, pelo conhecimento da palavra, né, e pela ajuda do Espírito Santo, nós podemos interpretar o que significa esses símbolos. Então, está escrito ali a partir do verso 1 do capítulo 25. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, né? João dizendo, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos, né, que ele já tinha visto antes, me disse assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versos de 1 a 10, foi o que eu li. Esta visão de João, ela representa a missão de Jesus que foi cumprida na sua história de vida aqui na terra, consumada com a sua morte e ressurreição, em que ele vence até a morte e nos dá a oportunidade de vida mediante nossa reconciliação volitiva, né, com Deus, ou seja, cada pessoa tendo mesmo assim a intenção, né, de reconciliar-se com Deus por vontade própria e não por obrigação. Por ter sido vitorioso na sua missão, Jesus é a única pessoa capaz de abrir esse livro,
de 7 selos e fazer as coisas acontecerem conforme o plano perfeito de Deus. O resultado da reconciliação está descrito nos versos 9 e 10 do texto que eu acabei de ler, né? Que foi exatamente o cântico novo, né? Que diz, eles cantavam um cântico novo, aqui é a letra do cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, né? Isso aconteceu mediante o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. E aí o verso 10, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Este aqui é o destino daqueles que verdadeiramente se reconciliaram e que ainda vão se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus, enquanto ainda é tempo, né? E essa, portanto, é a conclusão do plano, né, que durará para sempre, esse plano perfeito de Deus que durará para sempre. Jesus reinando com todos aqueles que se reconciliaram com Deus e se tornaram filhos adotivos de Deus. Não somente isso, herdeiros, co-herdeiros com Cristo e reinarão com Cristo para sempre. Bem, eu não posso acreditar que alguém que conheceu e entendeu esse plano não queira fazer parte dele, né? Mas fazer parte dessa conclusão aí, né, de ser reino e sacerdote com Cristo. É completa insensatez para mim. Mas por isso, né, por isso eu quero te fazer um convite, né? Você que me ouve e que ainda não se reconciliou com Deus, por meio de Jesus, por meio do sacrifício que Ele fez por nós, não perca mais tempo. Venha para Jesus, confesse a Ele seus pecados, arrependa-se dos seus pecados de coração e aceite o convite que Ele ainda está fazendo, né? Para que você também faça parte do seu reino. Converse com o Pai Celestial, agora mesmo, fazendo uma oração assim, mais ou menos como esta, mas falando as suas palavras, mas só para você saber, né? Não é simples, mas é muito profundo, né? Se você falar de coração algo mais ou menos assim, Pai, eu me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoe. Eu quero declarar agora que eu recebo o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador e quero que ele seja, daqui para frente, o Senhor da minha vida, o Senhor das minhas decisões. E eu peço também que o Senhor me ajude a crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. É isso. Não somente isso, mas se realmente for de coração, a sua vida vai começar a mudar. E eu também quero te sugerir que você procure uma igreja que professe a fé em Jesus, né, como o único caminho para Deus, para a reconciliação com o Pai. Eu vou deixar aqui na descrição o link da igreja que eu pertenço, né, que eu frequento, para que você possa acessar, se inscrever no canal e acompanhar os cultos, né, se você desejar. Mas é importante, é vital que você procure também uma igreja próxima da sua residência, né, a fim de você frequentar presencialmente, né? E que você possa se relacionar com os irmãos, né? Usar os seus dons também na edificação do corpo de Cristo, juntamente com irmãos numa comunidade de fé, tá? Porque nós precisamos uns dos outros. Isso é realidade, né? Para nos apoiarmos mutuamente, né? E sendo um com Jesus. Todos nós um com Cristo. Então, é isso. Aqui terminamos a nossa série de estudos sobre o plano perfeito. Eu espero mesmo que tenha sido bênção na sua vida. E se foi, eu peço que você compartilhe, né, esses vídeos com outras pessoas, né? Compartilhe. Deixa também o like ali, porque quando você deixa o like, né, aquele dedinho, aquele joinha, né, aquela mãozinha com o dedinho,
polegar assim para cima, significa, quando você clica ali, significa que você gostou do vídeo e o algoritmo, né, do YouTube vai, quanto mais, né, tiver pessoas que gostaram, vai encaminhar também, vai entregar esses vídeos, né, para outras pessoas. E assim a gente vai proclamando, né, a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, a gente vai multiplicando ela para abençoar mais e mais e mais vidas. Tá certo? Então é isso que eu te peço e agradeço, né, a sua atenção. Desejo a você as mais ricas bênçãos do Senhor para você, para sua família, para sua vida, tá bom? E até a próxima série de estudos, se Deus assim o permitir.